O texto da nossa reflexão, quero voltar com você, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 4. Ele compõe as bem-aventuranças, e as bem-aventuranças compõem o Sermão do Monte, mas nós vamos trabalhar esse texto. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Queridos, eu tenho tido o privilégio de estar aqui na IEV, tenho tido o privilégio de ter amigos aqui, ter uma igreja que me acompanha, ter uma igreja que, digamos assim, está comigo nas minhas caminhadas, num período, quer seja de alegria como de não. Por exemplo, há pouco tempo atrás eu fiquei isoladinho por causa do Covid e eu pude receber tanto WhatsApp, tantas mensagens, eu pude receber tantas, digamos assim, pessoas falando, olha, estou orando por você. Eu me senti assim tão fortalecido nesse sentido. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O tema que eu quero pensar com você é a bênção de sermos consolados, mas também a bênção de sermos consoladores, aquele que leva aquela palavra. E eu tenho tido esse privilégio de ter pessoas do meu lado, pessoas às quais eu posso dividir as minhas alegrias, os meus momentos de tranquilidade, os meus momentos de regozijo, mas também o contrário é verdadeiro. Pessoas às quais eu posso dividir com muita tranquilidade as minhas preocupações, as minhas angústias, as questões a serem resolvidas, as questões às quais muitas vezes eu não estou dando conta e eu chego para um querido irmão e falo, ora por mim nesse sentido, porque eu estou precisando. Queridos, é uma bênção termos pessoas assim e sermos pessoas assim na vida do outro. É uma bênção essa troca de experiência, essa troca de ensinamentos, essa troca de vivência de um para com o outro. Assim nós estamos construindo a nossa espiritualidade, assim nós estamos edificando o nosso andar cristão, e a palavra diz rumo à estatura de varão perfeito. É uma bênção poder alegrar com os que se alegram. Mas também o contrário é verdadeiro. É uma bênção poder chorar com aqueles que choram. É uma bênção poder ser consolado, mas também é uma bênção poder ser um instrumento de consolo, ou seja, um consolador nesse sentido. É muito bom quando nós podemos desfrutar do verdadeiro, ou da verdadeira amizade, da irmandade de um para com o outro dentro desta perspectiva. Nós podemos ver isso em todo o contexto bíblico. Mas, por exemplo, eu separei aqui alguns exemplos do apóstolo Paulo, né? Paulo me constrange de ver aquilo que ele fez, aquilo que ele trabalhou, as igrejas que ele estabeleceu, mas o número de pessoas que eram próximas de Paulo e Paulo próxima dessas pessoas. Nós podemos ver isso, por exemplo, nas cartas que Paulo escrevia. Né? O cabeçalho de cada carta delas ali, as saudações que nós tínhamos. Hoje em dia eu acho que raramente a gente escreve uma carta. Você já escreveu carta no seu cotidiano de vida? Eu lembro que eu escrevia muitas cartas. Eu morava lá em Minas, meus pais moravam aqui e era carta que ia, carta que vinha. Então eu aprendi a escrever carta desde pequeno. Né? Era um meio de comunicação. Hoje é tudo muito rápido, você pega o telefone, você manda o WhatsApp, você tem outras redes sociais, rapidamente isso acontece. A carta não. A carta você senta, elabora, escreve, daí você vai no correio, depende da distância que você está, compra o selo, coloca, leva uma semana para chegar, sei lá, naquele lugar que você mandou aquela carta. A pessoa recebe aquela carta, fazia, né? Porque hoje nem se teima muito, mas o mesmo processo, quer dizer, às vezes num mês ia uma e voltava a outra. E aqui com Paulo era muito mais difícil, mas nós podemos ver, por exemplo, quando Paulo sentava para escrever uma carta. Por exemplo, em Romanos capítulo 1, começando a carta de Romanos, versículo 11 e 12, Paulo está dizendo, porque muito desejo ver-vos. Olha o coração de Paulo para com aquela igreja, para com aquelas pessoas. Porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nós nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Olha aqui, olha isso aqui é a bênção de poder desfrutar da companhia do outro, da amizade do outro e desfrutar de momentos de alegria, mas muitas vezes de tristeza. Aqui neste contexto, imbuído aqui, nós podemos ver o
consolar e ser consolado. Não há nenhum momento de tristeza aqui, mas com isto aqui nós podemos ter a plena convicção de que se houvesse algum empecilho, alguma dificuldade, Paulo estaria consolando. E vice-versa, se Paulo estivesse passando por alguns momentos difíceis, e ele passou por tantos que nós conhecemos, ele podia ser consolado. Sabemos o quanto Paulo viveu intensamente a vida cristã. E nós somos chamados, eu e você, somos chamados a viver com intensidade essa vida cristã. Sabemos de quantas lutas Paulo travou, quantas, digamos assim, dificuldades ele enfrentou, mas ao mesmo tempo quantas amizades ele desfrutou, quanto companheirismo nesse caminhar de Paulo. E Paulo foi consolado muitas vezes. E Paulo foi instrumento de consolo, ou seja, ele foi consolador. Queridos, é uma bênção poder ser consolado, é uma bênção poder sermos instrumentos de consolo. Por exemplo, quando ele escreveu 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2 a 4, começo de carta, cabeçalho de carta, Paulo está se identificando. A quem? A igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos com todos e em todos os lugares que invoca o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles, Senhor nosso, graça a vós outros e paz. E aí ele traz isso: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. Olha que vínculo de amizade. Paulo está dizendo, eu oro todo dia por vocês. Paulo está dizendo, eu dou graças a Deus a vosso respeito. Isso é elemento de consolo e elemento de ser consolado quando necessário. A bênção de sermos consoladores e a bênção de poder desfrutar do consolo que vem do Pai, mas do consolo que vem dos nossos amigos, o Pai fazendo isso, usando uma pessoa como instrumento de bênção nas nossas vidas. Gálatas capítulo 1, versículo 2 e 3, a todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é instrumento de bênção. Nós temos que ser isso, viver isso desta forma, e há tantas outras. Se você ler as cartas de Paulo, você vai encontrar isso, como Filipenses capítulo 1, versículo de 1 a 3, eu não vou ler Colossenses 1, 2 e 3 e fala disso, 1 Tessalonicenses 1, quer dizer, toda carta, Paulo está começando e ele está dizendo exatamente isso, ele vai consolar, mas ele sai de lá consolado. Queridos, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Em Atos capítulo 20, há um texto aqui fascinante de Paulo, triste de ser lido, mas ao mesmo tempo de uma riqueza e de uma beleza tremenda. Paulo está visitando os irmãos e ele vai despedir. E quando ele está para despedir, ele diz para eles, olha, eu não vou ver mais nenhum de vocês. Queridos, foi um momento tenso, foi um momento de tristeza, foi um momento de dor no coração, foi um momento de perda ali, porque Paulo estava dizendo, eu vou embora e vocês não vão me ver mais, eu vou morrer em um contexto lá, não mais nos encontraremos. E quando você lê esse texto aqui, diz que Paulo se ajoelhou e diz que as pessoas vieram e puderam abraçá-lo e puderam sentir com ele e chorar com ele e lamentar com ele, consolar Paulo e ser consolado por Paulo. Não há um diálogo ali, não sei o que falaram, eu só fico imaginando Paulo dizer, nós nos encontraremos na glória. O nosso Senhor Jesus Cristo nos reunirá todos juntos. Eu só fico pensando isso. E fico pensando quando Paulo sai daquele momento, o coração de Paulo deve ter doído. Mas Paulo saiu dali consolado e sempre foi um instrumento de consolo. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Queridos, qual é o teu choro? O Senhor tem desejo de consolar você. Queridos, qual é o teu choro nessa noite, nesse momento, nesse contexto? O Senhor quer usar pessoas para ser instrumento de bênção, mas quer usar você para ser um consolador e um instrumento de bênção na vida das outras pessoas. Quando nós olhamos, por exemplo, as palavras de Paulo, nós podemos encontrar isso. São palavras afetuosas, são palavras cheias de amor, são palavras de encorajamento, são palavras dirigidas às pessoas que eram amadas por ele e que tinham histórias de vida bem compartilhadas umas com as outras. Isto é evangelho.
É isso que eu e você precisamos viver no nosso dia a dia. Queridos, evangelho é vida compartilhada. Não é vida de leitura da Bíblia sozinho, não. É vida de leitura da Bíblia, é vida de assimilar o que tem, mas de compartilhar com o outro e de receber aquilo que o outro está dizendo. É andar lado a lado, é relacionamento estreito, íntimo, é vida de amizade. Jesus mesmo disse que ele era nosso amigo. Nós podemos encontrar isso em João capítulo 15, versículo 15. Já não chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado de amigos, porque tudo que tenho ouvido de meu Pai, eu tenho dado a conhecer a vocês. Isso é relacionamento. Jesus quer ter o mesmo relacionamento comigo e com você. Ele não está aqui corporalmente, é verdade, mas nós podemos acessá-lo, nós podemos através da oração, nós podemos através do nosso pensamento, através da leitura da palavra. O Senhor é presente conosco em todo momento. Quando eu olho para a vida de Jesus, para a maneira com que ele viveu, para a maneira com que ele desenvolveu esses relacionamentos, eu fico vendo, eu falo, é isso que eu preciso, é isso que nós como igreja precisamos. Tem um livro que chama Ser é o Bastante. O autor é Carlos Carvalho, Carlos Queiroz, e ele fala de Jesus nesse sentido, é que eu fui traído pela memória pelo missionário, né, que nós oramos, mas é Carlos Queiroz. Ser é o bastante. E quando Carlos Queiroz fala de Jesus, ele mostra o seguinte, esse fascínio que as pessoas tinham de ouvir Jesus. Eu fico imaginando como é que foi tudo isso com Jesus. E ele escreve no livro dele dizendo o seguinte, da página 15 você vai encontrar: na tentativa de conhecer ou perceber Jesus, ele, Carlos, está dizendo, deparei com um ser divino e ao mesmo tempo com um ser humano, transitando entre ricos e pobres, comendo com publicanos e pecadores e ao mesmo tempo dialogando com religiosos. Esteve presente entre a plebe e o palácio, à beira do caminho, mas também na sinagoga, aliviando dores, mas também provocando sentimento, construindo a paz, mas também estabelecendo outras guerras. Jesus era presente, Jesus foi instrumento de consolo, Jesus foi instrumento daquele que estava ali presente, mas houve momentos em que Jesus precisou, como homem, ser consolado, porque ele passou por tantas lutas. A única coisa que difere Jesus de nós é que ele não pecou. A única coisa, porque ele teve sede, ele teve fome, ele teve angústia, ele teve dor, ele teve preocupações, ele teve momentos de choro, nós vamos ver isso aqui daqui a pouco mais, ele teve momentos que o sentimento dele se aflorou. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Ele foi instrumento de consolo, mas ele também recebeu consolo. Jesus teve uma vida comum, uma vida do cotidiano com as pessoas. Por exemplo, ele ia nas sinagogas, ele andava à beira da praia, ele comia peixe assado e ao mesmo tempo ele assava os peixes. Ele orientou pescar onde os discípulos pescaram a noite inteira e não pegou nada, ou não pegaram nada, mas ele ali com a palavra dele houve uma grande pesca. Os discípulos caminhavam com Jesus indo na casa de amigos como de Marta e de Maria. Um momento antes da morte de Jesus, Jesus estava angustiado. E aonde que ele foi? Na casa de Marta e de Maria. E Maria sentou aos pés dele para poder ouvi-lo. Não há o diálogo ali, mas certamente ela pôde consolá-lo, falar com ele. Eles viram Jesus ser honrado por um vaso de perfume caro. Eles viram Jesus em uma festa de casamento, como é que ele se comportou e o milagre que ele fez ali naquele contexto. Eles viram Jesus chorar por um amigo íntimo que foi Lázaro. Jesus sabia que iria ressuscitá-lo. Jesus sabia. Jesus estava perto quando recebeu o recado de que Lázaro estava mal. Jesus não foi imediatamente, porque Jesus disse, é para a honra e glória de Deus, eu vou esperar um pouquinho, essa doença, essa enfermidade é para glorificar o nome do Senhor. Ele já sabia o que ele ia fazer, mas mesmo sabendo que ele iria ressuscitar Lázaro, ele chorou. Quando Jesus perguntou onde o colocaram, e ela disse ali, naquele túmulo ali, era uma pedra, era uma caverna que colocava. Jesus intimamente se comoveu. Jesus é instrumento de consolo.
Eu e você somos instrumentos de consolo na vida do outro e nós muitas vezes necessitamos ser consolados. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Qual é a tua dor? Qual é a tua necessidade nesse dia, nessa noite, nesse período que você está vivendo? Queridos, nós perdemos tantas pessoas amadas, nossa, aqui na igreja pelo Covid. Famílias perderam entes queridos. Famílias perderam pessoas que amavam. Quantas e quantas precisam ser consoladas e o Senhor quer fazer isso, mas o Senhor quer usar você como instrumento de consolo. Queridos, Jesus viveu aqui e fez tudo isso, ele era dinâmico, ele levava as pessoas para o mar, assim como levava para os montes, e ele saía e ficava sozinho para orar. Desses acontecimentos, alguns puderam presenciar aquilo, um ato tão tremendo que deve ter sido a transfiguração. Outras vezes Jesus tinha tempo, sensibilidade para ensinar a contemplar os lírios dos campos e as aves dos céus. Jesus teve tempo de falar, olha que beleza, olha as aves, elas não trabalham, não fazem nada e o Pai sustenta, mostrando que o sustento vem de Deus. Eles tiveram tempo de aprender dessas formas. Outras vezes tiveram puxão de orelha, quando Jesus estava lá naquele momento de oração e convidou as pessoas para orarem com ele, e eles dormiram, e Jesus foi, chamou de novo, e eles dormiram, e Jesus falou, escuta, você não consegue ficar acordado, orar comigo? Era um momento ali tenso, era um momento de intimidade, era um momento de amizade. Eles foram com Jesus para o Getsêmani, eles foram com Jesus para o Monte das Oliveiras. Eles também tiveram em situação inusitada. Você lembra aquele contexto de Jesus numa casa lotadinho de pessoas? E de repente ali o teto começa a mover e eles tiram aquele teto e uma cama desce, uma maca, né? Alguma coisa assim, aquele paralítico é descido pelos amigos. É uma situação diferente, é uma situação inusitada, e Jesus então trabalha nesse contexto. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, e há o consolo do Pai, mas eu quero enfatizar, você pode ser e você é instrumento de bênção e de consolo na vida do outro. Esse texto de Mateus capítulo 5, versículo 4, está no contexto das bem-aventuranças. Depois você vê as outras, olhe as outras, e está no contexto maior do Sermão do Monte. Os ensinamentos do Sermão do Monte têm muito a ver com a nossa vida, muito a ver com o nosso cotidiano hoje, com as questões nossas de agora. Nós passamos por vales, por montes, por planícies, alguns são fáceis, outros difíceis. É por isso que o Salmo 23, o salmista Davi está dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quantos vales passamos? Quantos vales de sombra da morte passamos? Quantas famílias hoje estão vivendo isso, com preocupações com seus entes queridos lá no hospital? Com preocupação quando o telefone toca, com preocupação quando acontecem as coisas. Jesus está presente, mas Ele quer usar a minha vida e a sua vida. Nós devemos ser instrumento de bênção no consolo, mas nós precisamos também abrir o nosso coração para que sejamos consolados, consolados pelo Pai, mas consolados pelo outro que Deus manda na nossa vida. Em todo o contexto do Sermão do Monte, nós aprendemos que os discípulos, eu e você, somos sal da terra e luz do mundo. Esse é o ensinamento que está lá. Jesus comenta os mandamentos, Jesus fala como a gente deve abençoar os outros, dar esmola ou abençoar a vida do outro, como devemos orar e como não devemos orar. São ensinamentos que estão ali tão profundo. Jesus ensinou a oração dominical, ensinou como jejuar, sobre os tesouros dos céus, sobre as luzes e trevas, sobre a ansiedade. Tudo isso nós encontramos dentro deste contexto. E eu fico imaginando dentro deste contexto de Mateus 5 a 7, as bem-aventuranças e hoje dessa, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Eu fico imaginando quantas pessoas deveriam estar ali naquele contexto do Sermão do Monte. Estavam angustiados e Jesus está dizendo, fique tranquilo. Você é feliz, bem-aventurado significa feliz, você é feliz porque alguém vai cuidar de você, primeiramente o Pai, mas o Pai manda pessoas,
O Pai envia pessoas para poder ser instrumento. Bem-aventurado é ser feliz no conceito bíblico, entre outras coisas, é ter vida centrada em Deus, é ter o conceito do reino, é doar-se aos outros por causa de Deus e por causa do Evangelho. É a expressão que está lá no Salmo 1, versículo 1 e 2, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer, bem-aventurado, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Precisamos conhecer a palavra para ser instrumento de bênção. Você é um instrumento de bênção na mão do Senhor. Nós não temos nada de nós mesmos, podemos ter algum conhecimento de alguma coisa, mas a graça vem do Senhor, é Ele que capacita. Então eu preciso pensar que eu sou um instrumento de bênção na mão do Senhor, e eu sou mesmo, e você também é. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Muitos dos meus choros eu fui consolado. Mas eu também tenho a grata satisfação de lembrar e de pensar que em choro de outros o Senhor pôde me usar, assim como usa a tua vida. Não sou especial, não sou diferente, nós somos iguais. Ele é o cabeça, eu e você somos o corpo, somos instrumentos de Deus para exatamente fazer isso. Salmo 84, versículo 2 diz, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, precisamos ter o Senhor conosco. Bem-aventurados que habitam em tua casa, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Queridos, para sermos instrumento de bênção, nós precisamos ter a nossa força centrada no Senhor. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração é aplanado. Ou seja, um coração que Deus trabalha, um coração que Deus abençoa. Nós somos chamados para ser gente, sermos pessoas, e como pessoas sermos humanos, e como humanos entendemos o outro e abençoamos e somos abençoados. Bem-aventurados que choram, porque são consolados. Nós podemos ver muitos choros na Bíblia. Jesus chorou. Jesus chorou por Jerusalém, Jesus chorou pelo amigo íntimo lá dele, que era Lázaro, um amigo querido. Jesus chorou. Jesus sensibilizou pelas ovelhas que não tinham pastor. Mateus capítulo 9, versículo 36 fala disso. Jesus chorou pela indiferença de Jerusalém. Mateus 23, 37. Quando ele fala, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te reunir como os filhos, e como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das asas, e você não quis. É um tipo de choro. Bem-aventurados que choram, porque são consolados. A sensibilidade do choro é ter a mesma sensibilidade interna de viver a questão do outro. Pedro chorou amargamente quando percebeu que tinha feito aquilo que Jesus falou que ele faria, que ele negou Jesus, que ele falou, não conheço. Não sei quem é. E aí o galo canta, e aí tem todo aquele contexto que você conhece. Pedro chorou amargamente, mas foi consolado. Não naquele momento, mas depois lá na praia. Jesus encontra com os discípulos. Jesus está presente, Paulo e Pedro não fala nada. Pedro não tem coragem de olho no olho. Pedro não tem coragem de encarar a Jesus, e Jesus vai para Pedro e conversa e consola Pedro e diz, Pedro, tu me amas? E há aquela conversa, aquele diálogo, e Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas, apacenta meu rebanho, apacenta. Jesus está consolando Pedro ali. Paulo chorava pela igreja. Gálatas capítulo 4, versículo 19, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. São essas mesmas pessoas que grudou, agarrou no pescoço de Paulo e chorou amargamente quando Paulo falou, não vou ver mais vocês. É esse grupo de pessoas que Paulo amava e era muito amado. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Neemias chorou quando soube da situação lá de Israel. Neemias, quando recebeu a visita daquelas pessoas, dos irmãos dele, e ele pergunta sobre isso, e eles contam, Jerusalém está queimado, as portas estão queimadas, as janelas estão queimadas, os idosos estão lá, as pessoas estão fracas, não tem o que fazer. Toda uma situação de calamidade. Neemias chorou.
Neemias jejuou, Neemias orou, Neemias foi consolado de outra forma. Não talvez aquele consolo de alguém bater no ombro de Neemias, Neemias, fica assim, não. Deus agiu na vida de Neemias, e quando o rei olhou para Neemias, falou, que seu rosto está assim? Que você está aí carrancudo? Que você está triste? Se não é doença? E Neemias então pôde contar da situação ali da cidade amada, das pessoas amadas, dos irmãos. E Deus traz o consolo e toca no coração do rei. O rei fala, o que você precisa? O que você precisa? José chorou quando deu a conhecer a seus irmãos, Gênesis 45, versículo 2, e diz, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram e também a casa de Faraó, naquele encontro. José foi vendido, José foi abandonado, José foi deixado, foi preso, tantas coisas, foi acusado de assédio da mulher de Potifar, tudo aconteceu ali. Mas Deus honrou José, colocou José como o segundo homem do Egito, e quando então ele depara com os irmãos, e na última vez José chorou amargamente, mas Deus consolou, por quê? Como? Através da posição de José, e José pôde abençoar a vida dos irmãos. Os irmãos temeram, os irmãos falaram, agora ele não vai nos matar, mas José falou, não foi para isso que Deus me fez vir aqui. Deus me fez vir aqui para crescer e para poder, então, abençoar a vida dos outros. Jacó enganou a família, enganou o irmão, teve que fugir, pensou que ia fugir por um período tão curto, ficou 20 anos longe, e depois de 20 anos ele encontra com o irmão dele. Estava temeroso. O irmão dele era forte, era poderoso, tanto quanto ele, mais do que ele tinha medo. Mas quando então os dois se encontram, Gênesis capítulo 33, versículo 4 diz, então Esaú correu ao encontro, o abraçou, arrojou-se no pescoço, olha que grudão ele deu aqui, de felicidade. E a Bíblia diz, beijou, e ambos eram gêmeos, como eu e meu irmão, e ambos choraram. Um consolou ao outro por 20 anos perdido. Deus abençoou aqui, abençoou ali, mas foram 20 anos de distanciamento. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Querido, choro e consolo faz parte da humanidade, da nossa pessoalidade. E nós temos que ser consolados e temos que ser objetos de consolo. Temos que ser aquelas pessoas, instrumentos na mão do Senhor para consolar. Eu já estou encerrando esse momento aqui de mensagem, mas eu quero perguntar hoje para você, por quem você chora? Por quem, como Neemias, você para, lamenta, chora e se entristece? Pode ser por uma enfermidade de alguém que você ama, na sua casa. Pode ser pelo distanciamento de sentimento com alguém, dentro da família, fora da família. Pode ser por uma amizade que trincou, que rompeu, que ficou difícil. Por quem você chora nessa noite, nesse momento? Talvez você esteja assistindo esse culto em outro contexto, não de noite. Mas por quem você chora? Por quem você diz, Senhor, eu preciso ser consolado? Por quem? Por quem você necessita de consolo? Mas também eu pergunto, para quem você pode ser um instrumento de consolo? Para quem você pode ser um instrumento, nesse sentido, um consolador na vida do outro? Queridos, há muitos motivos de choro, muitos motivos de dor, muitos motivos de perda, muitos motivos que nós choramos, mas a palavra do Senhor é exatamente essa. Deus deseja consolar a tua vida. Deus deseja trabalhar você como instrumento de bênção para consolar a outro. Talvez uma perda de alguém querido que você olha e fala, e sempre a gente pensa assim, foi tão cedo, independente da idade. Mamãe faleceu com 92 anos, uma idade já avançada. Quantas vezes eu conversando com meu irmão, eu falo, podia ter ficado um pouco mais. Eu sei que Deus é soberano,
nós não discutimos isso, nós não questionamos a Deus. Eu estou dizendo pelo contexto, pelo carinho, pelo amor, pela necessidade. A gente olha e fala, puxa vida, poderíamos ter desfrutado mais tempo. Talvez você perdeu alguém nesse contexto aí da Covid, e você olha e fala, Senhor, o meu coração está assim, amargurado, não de amargura, mas de tristeza, mas o Senhor quer te consolar. O Senhor quer usar pessoas para ser instrumento de consolo na tua vida, mas o Senhor quer usar a tua vida para ser um instrumento para consolar a outros. Vamos orar juntos, nós vamos encerrar, estamos encerrando esse momento de culto. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe, que como Eve que somos, nós possamos ser instrumentos de consolo na vida do outro. Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por esta noite, muito obrigado pelo momento que nós nos reunimos, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é aquele que consola a nossa vida, que traz paz, que traz harmonia dentro de nós, que alivia a nossa dor, ó Deus. Pai, mas muito obrigado porque o Senhor também nos escolhe, nos direciona para sermos instrumentos de bênção na vida do outro, não por nós mesmos, mas porque o Senhor assim deseja fazer. Pai, entra com Tua graça na vida de cada um de nós, na minha vida, na minha casa, na minha família. Traga, Senhor, a bênção do Senhor sobre nós, ó Deus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai, as ricas e benditas consolações do Espírito Santo, possa continuar fazendo parte da sua vida, trazendo consolo sobre você e transformando você no dia a dia como instrumento de bênção e de consolo na vida do outro. Assim oramos, ó Pai, e assim fazemos no nome do Senhor Jesus. Queridos, que você tenha uma boa semana, que você tenha um sono reparador nessa noite, e que, se Ele permitir, amanhã, segunda-feira, você possa acordar disposto para a vida, sendo esse instrumento de bênção e sendo um consolado. Meu abraço a você, Deus te abençoe, no nome de Jesus.